Olá, muito boa noite. Eu sou Afonso Rangel e esta é a sua Top TV. Vem curtir um programa com informação, descontração e originalidade. Aqui não tem politicamente correto, a gente fala o que pensa. Esta noite vamos descomplicar o chamado juridiquês, essa língua dos advogados e juízes que está cada vez mais presente no nosso dia a dia. O papo é com o professor de Direito e advogado Pedro Porto. Eu vou conversar ainda com a nutróloga Flávia Ode. Ela vem para falar um pouco sobre essa especialidade da medicina voltada para a prevenção e que tem ajudado muita gente a perder peso e ter uma vida mais saudável. Eu quero ainda agradecer ao Emerson Vieira Trio. No baixo, o Emerson Vieira. Na bateria, o Ed Colorado, que não tem família. E na guitarra, o Marcos Vizetti. Não sai daí que vamos para um rápido intervalo e voltamos já. O meu primeiro entrevistado é um jovem que já tem mestrado em Direito Econômico. Está encaminhando agora um doutorado. Ele é professor na Universidade Tuiuti do Paraná e é conhecido na UTP por ser muito próximo aos alunos, por ter uma linguagem acessível que ajuda a descomplicar as matérias. Pedro Porto, boa noite, meu querido. Boa noite, professor Rangel. Inicialmente é um prazer imenso estar aqui com vocês, com essa banda espetacular aí, tocando bom e velho rock and roll, né? Bom, você como gremista, o baterista ali é colorado, tá? Só para você saber que você está enterrando inimigo. Nem todo mundo é perfeito, né? Nem todo mundo é perfeito, é verdade. Mas é o seguinte, a nossa querida repórter Andréa Portela foi para as ruas fazer uma série de perguntas, daqui a pouco a gente vai mostrar a matéria, e o que está na moda hoje no Brasil, qualquer telejornal, de qualquer emissora, rádio, jornal, você ouve falar em HC, você ouve falar em embargos infringentes, embargos declaratórios, RIT, VRIT, não sei o quê. Outro dia eu estava assistindo lá aquela Carmen Lúcia não, a outra, a ministra do Supremo. Rosa Weber. E ela falou tantas barbaridades que metade dos brasileiros, talvez até mais da metade não entendesse. Para mim, não, mas para a maioria da população, HC é hospital de clínicas. Então, vamos começar pelo HC, então, que é o mais simples. Daí vamos tentando descomplicar aí para frente. Tá certo, professor. Na verdade é o seguinte, hoje em dia, com essa questão principalmente da Operação Lava Jato, né, acabou que o direito entrou na casa das pessoas, né, e algo que até então não tinha acontecido ainda. É verdade. Né? O pessoal do direito sempre teve aquele mantra de ser intocável, de só eles estarem discutindo entre si, e hoje em dia não. Hoje em dia o direito está batendo na casa das pessoas, está no noticiário diário, em jornais, revistas, noticiários televisionados e por aí vai. Muito bem, o HC, o que é o tão afamado HC, né? HC, na verdade, é o que a gente costuma chamar de remédio constitucional. Ele tem esse próprio nome, né? Ele vem como um recurso constitucional, na verdade, previsto na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 68 da nossa Constituição, que, na verdade, serve como um remédio, né, constitucional para que a pessoa que está sendo ceifada do seu direito de ir e vir, por algum motivo, por alguma ilegalidade, por algum abuso de autoridade,
tenha esse direito de ter a sua liberdade trazida novamente à sua pessoa. Ok. Né? Isso é fácil de entender. O direito que o cidadão tem de pedir para sair da cadeia. Vamos traduzir assim, mal traduzido. A grosso modo, sim. A grosso modo. Mas também a gente tem que ver, Pedro, o seguinte, o povo brasileiro, que começou a se acostumar com essas coisas de HC, etc., muitas vezes se entristece com alguns HCs que são dados por alguns ministros. Vamos falar, aqui eu costumo dizer que aqui não tem nhen, nem mimimi. O Gilmar Mendes, Certo. ele só dá o habeas corpus para quem não merece. Não vou entrar no mérito se é culpado, se é inocente, mas a nação está passando por um momento histórico. Certo. O doutor Sérgio Moro, queiramos ou não, já entrou para a história do Brasil. O país vai ter duas eras, uma antes, outra depois do Sérgio Moro. E aí as pessoas estão com aquela ansiedade, porque como é que se diz para um trabalhador? Vou pegar uma profissão qualquer, um policial civil, que é um cidadão que o lema da Polícia Civil é servir e proteger, um cidadão que com a sua vida protege a vida dos cidadãos. De repente ele ganha R$ 3.500 por mês e um gerente da Petrobras devolveu $100 milhões. Certo. Então, claro que ele quer ver o gerente da Petrobras na cadeia. Certo. Aí vem o Gilmar Mendes e dá um HC pro cara. Não, habeas corpus, porque veja bem, porque o vrito do artigo 5º, porque a Constituição, e solta o cara. É difícil convencer a sociedade de que o HC foi muito bem escrito na Constituição. Não estou querendo criar polêmica e já estou criando ao mesmo tempo. Claro. Não, eu entendo, e essa revolta da população, ela até certo ponto, ela tem um certo fundamento, né? Uhum. Porque a população, primeiro, ela não tem o conhecimento da lei. Claro. Ela não tem o conhecimento legal para saber por qual motivo aquele habeas corpus foi ou não foi deferido ou indeferido, ou a ordem, como a gente costuma chamar, a ordem foi ou não concedida, né? Então, assim, é complicado a gente tentar explicar isso para uma pessoa que não tem esse conhecimento do porquê o Zé das Couves, que roubou uma galinha, está preso e porquê o determinado fulano ciclano, que roubou 50, 60, é que o Zé das Couves não tem 5 milhões para dar para um advogado, e o cara que roubou 50 tem. Esse é e aí um advogado competente, que conhece a lei. Esse é o grande X da questão. A maioria das pessoas hoje não tem, né, o aporte financeiro para custear um bom advogado, para que esse advogado consiga chegar aos tribunais superiores de Brasília, que, na verdade, é onde as coisas acabam se decidindo. Sim, mas a favor dos advogados, agora eu já inverto aqui a favor de vocês, advogados, tem o que aconteceu agora com o ex-presidente Lula. Sim. Que está devidamente preso, sim, mas ele tinha os melhores advogados, se bem que aquele Quatro Olhos lá de São Paulo, que eu me esqueço o nome agora, aqui ele é um burrinho, porque ele conseguiu, cada recurso dele aumenta a pena do Lula, né? Aí pegou lá o Sepúlveda, pertence com sua bengala e tudo, foi no STJ e perdeu de 5-0. E depois foi para o Supremo Tribunal Federal e perdeu de 6-5, ou seja, certo, mesmo os melhores advogados não conseguiram salvar o Lula. Então não é todo mundo que é liberado. A minha questão é que só é liberado quem cai no tal do ministro Gilmar Mendes. Ele tem uma interpretação a favor da liberdade de quem não deve. Bem verdade, não é só ele, né? Não é só ele. Alguns ministros têm um determinado entendimento. Por exemplo, a exemplo do ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio de Mello. Ele é um ministro que está na corte, na Suprema Corte há, vamos dizer, 20 e tantos anos. Aí ele foi indicado pelo Collor, que era primo dele. Pelo seu primo Fernando Collor de Mello. E está lá, e desde sempre ele teve um entendimento mais favorável até à própria Constituição, né? Então, assim, porque é dever da Corte defender a Constituição. Esse é o ponto. Você, como professor de Direito, como advogado militante, se é favorável à Constituição. Sem dúvida. Para o povo, tem que ser favorável ao país. Sem dúvida. E nem sempre o que é favorável à Constituição é favorável ao país. Ou seja, nós vamos ter que mudar a Constituição. Pois então. aí nós temos uma outra Assembleia Nacional Constituinte. Aí nós temos um grande... A tal Constituição Cidadã do Ulisses está se mostrando uma Constituição... A Constituição de 88. Discutível, vamos dizer assim. Aí é que está o ponto crucial da discussão. Então, a Constituição está sendo, de certa forma, respeitada ou desrespeitada, depende do ponto de vista ou do seu entendimento jurídico. Mas, assim, para que, então, se tenha um entendimento favorável ou desfavorável à população, mas que se atenda aos anseios e interesses da população,
na forma como está posto, só mudando a Constituição. Né? Porque a Constituição ela tem um certo critério, né? É um critério legal. E o que está posto dentro da Constituição deve ser respeitado. E o Supremo está aí para isso, está aí para defender os interesses da Constituição Federal, que é o seu papel como Corte Suprema. Pois é, mas eu não queria polemizar com isso, mas é uma coisa que mexe com todos os brasileiros. Sem dúvida, eu entendo. Vamos para o cerne do nosso programa aqui hoje. Ok, HC está explicado. Embargos declaratórios e embargos infringentes. São outros dois recursos. Pois é. São outros dois recursos dentro da infinidade de recursos que, que as nossas leis, códigos e Constituição permitem que o cidadão tenha. Os embargos de declaração, embargos infringentes, têm outra conotação legal, têm outra função que não a do HC, né? Os embargos de declaração, por exemplo, ele nada mais é do que uma espécie de recurso que a gente costuma chamar de aclaratório. Por que aclaratório? Porque ele tem uma única função, que é discutir dentro daquela decisão que o juiz deu, que o magistrado, ou o ministro, ou o desembargador deu, né, proferiu, na verdade, e ele tem a função de fazer o quê? Ele tem a função de aclarar, havendo uma contradição, uma obscuridade, né? Isso ocorreu agora, né, Pedro, lá em Porto Alegre, que os advogados do Lula entraram com esses embargos, o desembargador trocou 2 vírgulas lá, o nome de uma empresa, e reafirmou o que tinha dito e condenou. A gente costuma chamar isso de erro material. Né? Há um erro material na decisão, ele errou o nome, é um erro material. Bom, mas corrigiu o nome, corrigiu, não mudou a decisão. Segue o jogo. Vamos aproveitar, Pedro, e vamos ver a reportagem que a querida Andréa Portela, nossa linda e competente repórter, fez conversando com as pessoas de Curitiba. STF, habeas corpus, foro privilegiado. Diante da atual situação do nosso país, essas expressões passaram a fazer parte do dia a dia, estão aí no noticiário. Mas será que as pessoas sabem o que elas significam? O programa Afonso Rangel veio aqui até o centro de Curitiba para tentar saber. O começo não inspirou muita confiança. Você sabe o que é STF? Não. Habeas corpus? Também não. Foro privilegiado? A gente já ouviu falar dessas coisas, mas eu não entendo muito disso, não. Depois, a coisa começou a engrenar. Você sabe o que é STF? Não. Habeas corpus? Habeas corpus é que libera o presidiário da cadeia, não é isso? Aí as respostas foram ficando quase profissionais. Foro privilegiado quando você tem preferência, que ninguém pode mexer com você, principalmente deputados, senadores, têm foro privilegiados. Habeas corpus? Também habeas corpus é para liberar a pessoa. Quando a pessoa está presa, então se emite o habeas corpus para ver se libera ele. E por fim, fechamos com chave de ouro. O senhor sabe o que é STF? É o Supremo Tribunal Federal, né? E o que é o Supremo Tribunal Federal? É esse órgão máximo da Justiça que vai fazer julgar as últimas causas, apelações da Justiça, né? Habeas corpus? Esse é quando a pessoa vai à sentença, condena e ele pede um habeas corpus para se defender, né? Foro privilegiado? Foro privilegiado quando ele ocupa um cargo público do Executivo, deputado, senador da República, presidente do país, governador do estado. E aí, essa pessoa, o que ela tem, o foro privilegiado, o que acontece com ela, o que não acontece com ela? Ela vai ter uma vantagem de ter o foro privilegiado de não logo ser punida, né? Protela leva mais para frente, né? O senhor é advogado? Não, não sou. E como é que o senhor sabe tantos termos assim jurídicos? Eu estou informado todo dia, eu leio, ouço as notícias, redes sociais, estou buscando, pesquisando, estudando. Enquanto nós assistimos essa matéria feita pela nossa competente jornalista Andréa Portela, nos serviram aqui a Toque Duo. A tua é Brute. Brute. A minha qual que é? Cadê o Sérgio Miguel? A minha é Moscatel.
É porque eu gosto mais docinha. Tá certo. Isso não quer dizer que eu tenha nenhuma frescura, não, porque a mais docinha é mais gostosa. Só por isso que eles ficam dizendo, porque isso é para moça, para não sei o quê. Isso é a maledicência da produção. Gosto é gosto e não se discute. Exatamente, né? Gosto não se discute, você lamenta. Eu lamento quem não gosta de doce. Em resumo, vou tomar mais um golinho aqui que... Muito bem. Nós estamos em embargos de declaração, né? Agora vamos para os Isso. embargos infringentes. Embargos infringentes. Você viu que muito tinha um bem. cidadão ali na matéria que sabia tudo, né? Tinha. Um cidadão bem informado, hein? Tinha. O que é raro, né? É aquilo que a gente estava falando no início do programa, é o direito batendo na casa das pessoas, batendo na porta da casa das pessoas. Quem, em sã consciência, que nunca fez direito na vida, nunca cursou, né, o curso de direito, nunca estudou a Constituição, as leis e por aí afora, saberia do que se trata um HC, ou o que é STF, para que ele serve, aonde ele está situado e por aí afora. Muito bem. Os embargos infringentes, professor, uma outra modalidade de recurso, né, que tem uma outra finalidade. A finalidade dos embargos infringentes é discutir acerca de determinada decisão, não mais do juiz de direito, o juiz singular, o juiz monocrático, o juiz de primeira instância, como é sendo no bom português, né? Os embargos infringentes ele tem a única especificidade de discutir uma decisão colegiada, ou seja, uma decisão proferida dentro de um tribunal por mais pessoas, por mais juízes, nesse caso desembargadores, né? E aquela decisão proferida, ela não é uma decisão unânime. Ela tem então um só voto cabe o que... infringente quando não há unanimidade. Exatamente. Ela tem o condão de discutir uma decisão que não teve unanimidade perante aqueles que a proferiram, né? Por exemplo, uma sentença lá penal, condenatória, e os desembargadores entendem que o réu, no caso, tem que ser absolvido. Mas ele tem que ser absolvido e a votação dá, por exemplo, 2-1. Né? 2 desembargadores entendem que tem que absolver e um entende que tem que condenar. Cabe ao Ministério Público Cabe ao recorrer. Ministério Público entrar aí com os embargos infringentes para que se discuta essa questão, aí não mais entre os 3 desembargadores que julgaram, por exemplo, a apelação, né? O recurso de apelação. Aí esse recurso ele é destinado ao julgamento de todos aqueles que compõem aquela Câmara de Julgamento. Ok, eu quero primeiro fazer uma confissão aqui que você falou aí que eu estudei, fiz os 5 anos de Direito, só que eu estudei antes da atual Constituição. Não vou contar em que ano para não contar a idade, mas na realidade era diferente, não tinha tanto recurso assim. Mas eu quero, voltando aqui no nosso juridiquês, perguntar uma questão para você que para mim me parece interessante. Nós tivemos recentemente, presidida por um juiz que é seu colega, que é professor na Universidade do Tuiuti também, presidiu o júri do ex-deputado Carli. Sim. Acho que é Luiz Fernando, não. Luiz Fernando Ribas Carli Filho. Isso, Salvo Luiz Fernando engano. Ribas Carli. Posso estar errado, mas acho que... Olha, eu acho que foi o primeiro caso no Brasil de alguém que bateu ou matou alguém por estar embriagado ao volante e foi condenado. Eu acho que foi justamente pelo caso específico. Aí valeu a pressão da sociedade muito mais do que o direito, porque ele pegou 8 ou 9 anos de cadeia por uma coisa que ninguém vai preso, paga pena alternativa, ajuda entidades de caridade, faz não sei o quê, e o coitado do cara, não estou dizendo coitado, não estou entrando no mérito aqui, ele realmente cometeu um acidente gravíssimo, que ceifou 2 vidas de 2 jovens, etc. Agora, e aí? Agora é o contrário, esse foi preso porque era famoso. Na verdade, assim, eu sou um pouco suspeito para falar do Tribunal do Júri, porque eu tenho um carinho muito grande pela instituição Tribunal do Júri. Inclusive, eu advogo, a minha área profissional como advogado é na área criminal e com especificidade no plenário do Tribunal do Júri, que é onde eu gosto de estar. Muitas vezes eu vou até o Tribunal do Júri para assistir outros julgamentos. E os teus alunos, inclusive, têm tido grandes vitórias no Tribunal do Júri. Nós temos dentro da Universidade do Tuiuti, capitaneado pelo professor Daniel Avelar, inclusive, e tendo o auxílio de outros professores, eu sou um deles, e a gente tem um grupo de estudos específico ao Tribunal do Júri, e nós temos aí a competição, né, destinada a isso, que é a Liga Curitibana do Tribunal do Júri, que agora já virou a Liga Estadual
do Tribunal do Júri, e a Tuiuti vem fazendo cada ano um papel mais bonito. É verdade. Mas e aí? Vamos voltar no Vamos coitado lá. do Carli. Coitado que eu digo pelos anos de cadeia que ele pegou. A questão do julgamento do deputado é uma questão muito específica, porque a gente tem uma discussão, e muito acadêmica, inclusive, né? Não é uma discussão popular, isso é uma discussão acadêmica, a respeito da influência da mídia nos julgamentos do Tribunal do Júri. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer o quanto a mídia, através de reportagens, através daquele caso tá incessantemente na televisão, o quanto isso pode ou não influenciar na votação dos jurados. Até porque quem julga não é o juiz, são os jurados. O Tribunal do Júri ele é lindo exatamente por causa disso. Ele tem essa especificidade. Nós somos julgados no Tribunal do Júri pelos nossos semelhantes, pela sociedade, né, que em tese estão lá para julgar o seu semelhante, o cidadão comum. Sim, mas não corre o risco de, por ser um caso muito notório, chegar todo mundo já lá com a opinião pronta, ou seja, não interessa o que vai acontecer no tribunal, eu vou condenar o cara. Ou absolver. Isso não deveria acontecer, na verdade, né? Pode Mas acontecer. como é que você vai fazer? Os 7 que estão lá são cidadãos como eu e como você, que assistem televisão todo dia. Claro, sem dúvida. Quer dizer, nós somos influenciados pelo que a gente vê na TV. Sem dúvida, sem dúvida. É muito complicado isso, é muito complicado. Vai de cada um, vai da consciência de cada um, de como vota, porque, por exemplo, por mais que aquela pessoa, e aí é uma opinião minha, por mais que aquela pessoa tenha assistido diversas reportagens condenando aquele cidadão, dizendo que ele é culpado, mas no decorrer da instrução do processo, que o Tribunal do Júri também tem essa especificidade, a instrução processual ela é feita também no plenário. A prova é produzida também no plenário, na frente dos jurados. Se o jurado verifica, eventualmente, que aquela questão, que aquele caso não é caso de condenação, por mais que ele tenha sido influenciado durante todo aquele tempo, é muito do voto da consciência do jurado. E o jurado tem esse direito, né? Tem, claro. De votar com a consciência ele está lá dele. como jurado. Pois é, mas é que nesse caso me pareceu que houve uma influência. Pode ser que sim, pode ser que sim. Por exemplo, outro caso que nós estamos vendo aí, de novo, sem querer gerar polêmica e já gerando, o presidente Lula. O presidente Lula está preso, devidamente preso, apesar da esquerda dizer que não tem prova, que não sei o que mais tem é prova, tanto que ele foi condenado em todas as instâncias por mais de uma vez. Então, a esquerda quer dizer, né, os lulistas querem dizer que a justiça brasileira não serve para nada, só serve a interpretação deles e mais, que é um movimento da CIA. Entendeu? CIA, para mim, deve ser o Serviço de Informação do Afonso, porque a CIA americana nem sabe que ele existe. É quase que uma teoria da conspiração. Uma teoria da conspiração, a malucada, né? Que a CIA ia querer o Lula na cadeia. Então, assim, imagine. Essa questão política é um pouco complicada de ser abordada, mas o que eu posso dizer, e dar a minha opinião como profissional até, as provas elas são discutidas dentro do processo e cabe aos advogados, ao Ministério Público e ao juiz decidir se aquela prova é ou não é relevante. Não cabe à população, né, julgar se o juiz agiu corretamente, se não agiu corretamente. O juiz ele age de acordo com as provas do processo e cabe aos advogados, quando não concordarem, se insurgirem contra aquilo. Isso faz parte do nosso dia a dia. Sim, mas é que eu vejo na televisão que o advogado do Lula, ele não diz assim, não, nós vamos recorrer. Ele diz assim, não, o processo é nulo, de pleno direito, tudo está errado, tudo que a justiça fez, isso não existe. Quer dizer, você está desvalorizando o Poder Judiciário brasileiro, que tem as suas mazelas, mas tem a sua função institucional, e o país que não tem um judiciário forte e equilibrado não é um país. Assim, não cabe a mim julgar, obviamente, o papel dos advogados, né? Obviamente que todos os advogados contratados pelo ex-presidente Lula são advogados com carreiras brilhantes e por aí afora, com todos eles com nomes indiscutíveis. O que me parece estar acontecendo é saindo um pouco da esfera do judiciário e trazendo um pouco isso para a esfera política. O que, a meu ver, é um pouco perigoso, é algo que não deve acontecer. Okay. A gente não deve misturar o judiciário com política. Mas não teve jeito, né? Nesse caso, o Lula virou quase um mito. Para não entrar no mérito, assim, sim ou não? O Lula pode ser candidato? Sim. Ok. Eu acho que não, mas não vamos discutir isso, nós teríamos até pouco tempo de programa, teríamos que ficar falando até amanhã. Mas para encerrar, que time você torce? Sou gremista. Gremista, contra o Colorado. Ok. Livro que você gosta, que está lendo agora? Eu costumo, no livro de cabeceira, ter muito livro filosófico e minha última leitura está sendo Michael Sandel. Michael Sandel. Eu não conheço.
É um professor de Harvard, excelente. Então é bom. Se é professor de Harvard, é bom. Música. Rock and roll, o bom e velho rock and roll. Imagine como é que nós estamos nesse país, né? Os advogados gostam de rock and roll. Os advogados jovens, né? A gente entende, né? Eu faço as perguntas só para conhecer um pouco mais, né? Não adianta Claro, conhecer claro. o professor Pedro Porto, quase doutor, e não conhecer a pessoa Pedro Porto. Para nós, o mais importante são as pessoas. Eu quero, do fundo do meu coração, te agradecer por ter vindo aqui. É sempre um prazer. O curso de Direito da Universidade Tuiuti do Paraná, não só a universidade está entre as 20 melhores do país, mas o curso de Direito também é muito respeitado, etc., porque vocês têm um corpo docente realmente de peso. O professor Péricles, lá na coordenação, faz um trabalho de grandeza, de grandeza, inclusive, de gestão. Ele é bem quisto por todos, enfim. Parabenizando já o curso por você estar lá. Do fundo do coração, muito obrigado por ter vindo. Eu é que agradeço. Agradeço também de coração o convite feito. Quando recebi a ligação para participar do programa, aceitei de pronto, de olho fechado. Confio na figura do professor Afonso Rangel, confio na figura da instituição da Universidade Tuiuti do Paraná, a qual eu visto a camisa e brigo aonde for. Vestimos. Ninguém vai embora daqui sem levar um presente da Adega Chablis, a nossa querida, o nosso champanhe. Agora tem que chamar de espumante, né? Champanhe é só na França, né? Nosso espumante Doc Duo. Então está aqui, ó, já devidamente personalizada com o nome de Pedro Porto. O Pedro é noivo, né? Vai fazer uma onda com a noiva que ele vai ganhar só carinho essa semana. Olha, querido, eu trouxe uma champanhe só para você, entendeu? Professor, eu agradeço o mimo, agradeço o presente e certamente vai ser muito bem degustado. Eu que agradeço. Muito bem, gente. Muito obrigado. Voltamos no próximo bloco com a nossa nutricionista, que tem muita coisa boa para nos contar. A conversa agora é com a nutróloga Flávia Oddi, que além de atender no consultório, também é colunista na Rádio Jovem Pan. Boa noite, doutora Flávia. Boa noite, tudo bom? Seja muito bem-vinda aqui no programa Afonso Rangel, na nossa querida Top TV. Obrigada, eu agradeço o convite. Pois então, me conta uma coisa, como é que você de nutróloga virou radialista? Então, é interessante isso, porque eu atendo algumas pessoas da Jovem Pan, na parte de emagrecimento e qualidade de vida. E surgiu essa ideia do próprio pessoal da rádio em me chamar para dar dicas de alimentação, de qualidade de vida, e o público foi achando bacana e a gente está agora toda semana lá, né? Às quartas-feiras com o Deninha Couto, no Rick Mais, e às quartas-feiras também à tarde no Facebook, onde a gente faz um programa um pouco mais comprido. Que bom, eu tenho uma, já vou começar a polêmica aqui, eu tenho uma bronca com o nutricionista. Toda vez que você vai no nutricionista querer fazer não estou dizendo em você, porque eu estou te conhecendo agora, mas você vai no nutricionista e ele te mostra uma pirâmide, uma maldita pirâmide, e diz assim, olha, vou fazer para você a dieta da saúde, você vai ficar bonitinho, esbelto e bem alimentado, ótimo. Aí põe lá, abobrinha, couve-flor, tudo que eu odeio. Eu disse, bom, eu não vou, realmente eu vou morrer, eu vou ficar muito fino, porque eu não vou comer isso. Não vai seguir, né? Não vou seguir, e nunca consegui seguir, porque realmente... Então, como é que é possível se fazer um trabalho de nutrição adequada? No meu caso, eu já passei dos 18, já estou com quase 25 anos, faço Muay Thai, faço academia, eu preciso de energia. Sim. Por outro lado, eu sou diabético, eu não posso comer açúcar. Então, açúcar que é energia, eu já não posso. Eu tenho que ter energia, proteína, etc. Exato. E nunca consegui um nutrólogo que fizesse uma receita que eu pudesse... Eu continuo comendo o que eu gosto de comer, pô. Então, o que acontece é assim, hoje, tanto a nutrição, eu sou nutróloga, né, que é uma especialidade médica, que é um pouco diferente da nutrição.
Então, o médico nutrólogo, ele trabalha muito com essa interação dos nutrientes no organismo de cada pessoa, de uma maneira muito individualizada. Hoje, a medicina da nutrologia é uma medicina muito preventiva e muito personalizada. Então, como no teu caso, você tem diabetes, mas você precisa ter energia, então a gente não segue mais aquela lista de dieta que é bom para todo mundo. Por quê? Você tem uma genética diferente dos outros, você tem um estilo de vida diferente dos outros, uma idade diferente, e nós observamos muito isso. E como que a gente faz isso? Através, obviamente, de uma consulta médica, de uma anamnese, de todos os exames laboratoriais, onde a gente mede não só os exames habituais de glicemia, colesterol, mas também as proteínas, os minerais, as substâncias que podem estar influenciando na tua saúde ou na tua doença. Nós fazemos o exame de composição corporal hoje para ver o quanto você tem de gordura, o quanto você tem de massa muscular. Graças a Deus é quase zero. Porque Nas pernas eu sei que é zero. Mas deve dar lá uns 6, 7% de gordura, graças a Deus. E isso é muito bom, né? Não, é que eu me cuido. E dessa maneira, a gente tendo todos os exames, inclusive exames genéticos hoje a gente faz, para saber se a pessoa tem intolerância ou deficiência de absorções de vitaminas e minerais que são eficientes para a saúde. Dessa maneira, a gente consegue respeitar o teu gosto e ensinar o paciente a comer comida de verdade. Eu falo que para a pessoa manter o peso, para ela estar bem, ela precisa comer bem. Bem no sentido dos bons nutrientes. Eu não como muita quantidade, mas eu gosto de comer o que eu gosto. Exato. Mas a gente pode, claro, em muitos casos, adequar aquilo que você gosta, colocando opções mais saudáveis, mas sem perder aquilo que você falou. Eu não gosto de comer abobrinha, chuchu, couve-flor. Não. Os legumes são importantes, mas hoje a gente sabe que uma alimentação rica em proteína, em gorduras boas, é muito importante também. Então, a pessoa não precisa achar que ela vai comer mal, comer aquela comida sem gosto de nada, para emagrecer ou para manter a saúde. Ela pode comer bem, com uma comida muito saborosa e manter e assim, prevenir muitas e muitas doenças, né? Bom, então vamos começar agora a fazer a alegria dos pançudos, gordos e comilões. Eu, apesar de não ser pançudo, nem gordo, nem comilão, eu adoro rabada, dobradinha, tudo que é exótico, buchada de bode, o que tiver em comum eu gosto. Certo. Aliás, outro dia fui comer uma rabada que o meu amigo Sérgio Miguel faz e outro dia falei aqui no programa, que é inesquecível, porque ele cozinha 3 vezes para tirar a gordura, fica uma rabada, né? Uma carne boa mesmo. Essas coisas fazem bem ou fazem mal? Veja, a proteína, de maneira geral, ela faz muito bem. Então, tudo que você citou, né, de carne, seja da dobradinha, da rabada, de carnes exóticas, elas são muito mais saudáveis do que, por exemplo, a farinha branca, do que o macarrão, do que a lasanha, do que os embutidos. Mas a farinha branca do macarrão também é boa, né? É boa, mas a gente tem que comer com moderação. Mas a minha, eu como com moderação, mas, por exemplo, a minha energia para eu fazer o Muay Thai, que é uma coisa que me consome muito, eu como carboidrato. Eu sei que, inclusive, para mim a diabetes não é legal. Mas como eu gasto muita energia, você sabe que o que mais consome energia é o músculo, mais consome açúcar. Então, eu faço 1 hora de Muay Thai, eu saio com 100, 120 pontos a menos de diabetes do que eu entrei. E antes da tua atividade, você precisa mesmo de carboidrato. Claro. O que eu falo para os pacientes é que as pessoas têm que aprender a comer bem. Por exemplo, do carboidrato. Você pode comer fruta, você pode comer um pão integral, você pode comer substâncias que são positivas. E não só, por exemplo, não, vou comer bolacha recheada antes, ou eu vou comer processados, que também são formas de açúcar e de açúcar que fazem mal para a gente. Então, o carboidrato não é um vilão. Na verdade, nós precisamos de proteínas, de carboidrato, de gordura, mas nós precisamos saber a quantidade certa, a porcentagem certa para cada pessoa e para cada idade, para cada estado de saúde. Então, o carboidrato está presente nos legumes, no arroz, no feijão, na lentilha, no grão de bico, que também são fontes proteicas vegetais importantes. É que nós diabéticos, agora estou meio que particularizando para mim, Sim. Mas nós diabéticos é assim, você vai comer arroz, você sabe que está comendo açúcar. Você vai comer macarrão, está comendo açúcar. Vai comer um pão de manhã, mas eu tenho menos dor na consciência porque eu como de manhã um pão e tomo café, eu sei que eu vou queimar. E você se exercita. Eu vou queimar na academia e vou queimar no Muay Thai. Então eu me dou esse luxo. O diabetes hoje a gente pode controlar de uma maneira muito boa, seja através só da dieta, da alimentação e da atividade física, como muitas vezes é necessário insulina ou os hipoglicemiantes. Porém, se você pode comer o carboidrato desde que você faça a escolha certa. Tudo é uma questão de equilíbrio, eu considero. Né, Bom, então já vamos botar o telefone do consultório da doutora aí no Lettering, porque eu também vou querer o telefone que eu vou marcar uma consulta lá. Estou precisando. Outra coisa que eu não bebo nenhuma bebida quente. Certo. Mas eu adoro cerveja. E outro dia até eu botei no meu WhatsApp
Claro que esses vídeos a gente não sabe a origem, mas um vídeo dizendo que cerveja moderadamente faz todos os bens do mundo. É verdade? Não, porque eu vou continuar tomando cerveja. Veja, toda a bebida alcoólica, ela não é super saudável, porque você tem o que a gente chama de caloria vazia, que é uma caloria que não é transformada em energia e não tem nenhum valor nutricional. Tá, e ela mas dizem que o vinho faz bem para o coração. Exato. As cervejas que tem vitamina B, C, não sei o quê. Exato, você tem dentro do levedo de cerveja e tudo. Porém, tudo consiste no jeito que você faz o uso disso. Você gosta muito de cerveja, então você vai tomar no final de semana um pouco. A gente tem que lembrar que a cerveja é muito rica em glúten. E hoje nós sabemos que mesmo aquelas pessoas que não são alérgicas ou sensíveis ao glúten, a gente sabe que o glúten tem um efeito negativo no nosso corpo. Então, eu sempre falo para os meus pacientes. Eu não sabia que cerveja tinha glúten. Ela tem na cevada e ela é rica em glúten. E a gente brinca que a cerveja é o pão líquido, né? Às vezes o paciente não come e tal, mas ele... Final de semana são 10, 15 long necks, 10, 15 garrafinhas. Ele vai engordar. Não, eu não tomo 15 long neck, eu acho que ele ficaria bêbado, mas umas 5 eu tomo. Mas é tudo uma questão de equilíbrio. E ninguém entende, até esclarecer isso aqui, ninguém entende por que a long neck é pequenininha e chama long neck. Como é que é longo que é pequenininha? Porque neck em inglês é pescoço. É só o pescocinho. Então, é pescoço longo. Então, por isso que é long neck. Né? Mas, então, assim, por exemplo, o vinho em quantidade moderada, ele é bom, principalmente o vinho tinto, que é rico em resveratrol, que é um antioxidante muito importante para os nossos vasos sanguíneos e para o coração, inclusive para o cérebro. O problema da bebida alcoólica é que ela em excesso faz mal, assim como a comida em excesso faz mal. Claro, então, a água em excesso faz mal. Tudo faz mal em excesso. Então, eu sempre falo, se nós conseguirmos entre 80% e 85% do nosso tempo estar comendo de maneira saudável, nós conseguimos ter esse prazer da comida ou da bebida no final de semana, ou quando a gente está com os nossos familiares, porque a gente não pode também ter uma ditadura que você não possa fazer nada que lhe agrade. Porque o comer é um prazer social, pessoal, tem um outro... não é só o comer, é um hábito, muitas vezes para quem gosta de cozinhar, é um ritual. Às vezes é uma desculpa para reunir a família, reunir os Exato, amigos. ele né? atrai as pessoas. Então, nós temos que saber fazer as melhores escolhas no dia a dia para que a gente possa se dar o prazer e nos finais de semana. Você já viu coisa mais chata, Flávia? Uma pergunta chamada de você. Claro. Tem uma coisa ruim e chata é você convidar alguém para ir comer um churrasco na tua casa, ela não come isso, você colocou lá 5 tipos de carne, cupim, filé, não sei o quê, linguiça. Isso não como, aquilo não posso, não sei o quê. Realmente, essa coisa da nutrição tem que ter um equilíbrio. Tem que ter, porque você tem que conseguir se socializar. Né? Claro. E é claro, salvo nesses casos que as pessoas têm uma intolerância grave, ou uma pessoa vegetariana, então a gente vai respeitar. Mas eu acho que o segredo está realmente nesse equilíbrio. Né? Não, vamos lá, de novo defendendo os meus conhecidos pançudos e que gostam de guloseimas. Por que tudo que é integral é ruim de comer? Eu, pelo menos, odeio pão integral, arroz integral. Outro dia eu fui numa reunião aí, uma reunião política, cheguei lá, tinha pão integral. Eu me arrisquei, mas olha... Não conseguiu. Tive que sair de lá e tomar café da manhã, não consegui. Por que o integral é ruim e a farinha branca, que é boa, faz mal? Quer dizer, exatamente. O que faz bem é ruim, o que faz mal é bom. Veja, eu considero que isso tudo é uma questão do nosso hábito, o nosso paladar é muito puxado para aquilo que tem muito processado, que tem muita farinha branca. E a farinha branca, atualmente, ela é muito rica em glúten. E o glúten, o glúten quer dizer cola. Então, ele faz aquela liga, deixa o pão macio, o bolinho macio. E isso faz com que o nosso cérebro se acostume com esse tipo de produto. E o integral é rico em grãos, que são ricos em fibras e que tem um paladar um pouco mais seco, um pouco mais quebradiço. Então, a pessoa demora a aprender a comer isso. Porque o nosso cérebro fica viciado no carboidrato e nos componentes que ali tem, nos componentes processados. Então o meu cérebro é um caso perdido, ele está viciadíssimo. Mas nós conseguimos, sim, mostrar para as pessoas que elas podem comer opções saudáveis e vão se acostumando, porque é uma questão de você desligar aquele interruptorzinho do nosso cérebro, que é viciado nas gulodices então hoje em dia. Então eu vou ter que consultar um eletricista para desligar o meu interruptor, porque realmente o meu cérebro está muito viciado. Muito bem, minha gente, eu vou dar uma rápida interrompida aqui com a doutora Flávia para nós vermos a matéria do nosso Insta de Mãe, com a nossa mãe apresentadora, que é a Denise Herzer. Além de bonita, extremamente inteligente e competente. Confere aí. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que mexe muito com a autoestima das mulheres, que é a volta do corpo após a maternidade. Hoje em dia a gente vê tantas mulheres assim que
postam na internet que após um mês já estão com aquela barriga trincada, já perderam todos os pesos que tinham antes de ter filho, até os que nem tinham ganho na gravidez, né? E isso começou a criar uma cobrança muito grande das mulheres. E as mulheres não entendem muitas vezes que cada uma tem seu corpo, cada uma tem seu tempo, e que não vai voltar ao corpo da vizinha que mora ao lado da mesma maneira que vai voltar ao seu, porque cada uma tem sua genética, tem seu tempo, então não adianta a gente entrar em desespero, né? Quando eu tive o Lorenzo, gente, eu não engordei muito e eu recuperei muito rápido, porque eu tomei alguns cuidados. Eu cortei refrigerante, eu cortei fritura, eu amo doce, mas eu comia muito pouco, assim, eu demorei bastante para voltar a consumir doce da maneira que eu costumava, né? Então eu dei uma reeducada na minha alimentação, que foi o principal cuidado que eu tive. E assim que deu também, eu comecei aos poucos a voltar a fazer exercício, então eu voltei rapidamente, assim, relativamente ao corpo que eu tinha antes de engravidar. Porém, gente, a minha genética, eu acabo emagrecendo mais rapidamente mesmo. Então, a gente não pode comparar. Vamos parar de se cobrar tanto, de ficar se sentindo mal, se sentindo culpada por não retornar, por não emagrecer rapidamente. E assim, as mulheres estão tomando alguns remédios que só causam danos à saúde, tomando por conta para buscar essa meta de corpo ideal. Vamos se cuidar sim, porque é bom a gente se sentir bem, é bom a gente gostar de colocar uma roupa, olhar no espelho e dizer, ah, tá legal assim. E muitas dessas cobranças, gente, de um corpo ideal, às vezes não é nem do marido, não é nem da pessoa que está ao lado, é das amigas, é das irmãs que ficam apontando, nossa, você engordou, né, na gravidez, nossa, você não retornou ao seu peso ideal. Mulheres, vamos parar de criticar a amiga, a vizinha, a parente, a irmã, porque isso faz muito mal a gente. A gente sabe quando a gente está fora do peso, quando a gente tem que mudar alguma coisa. Então, cada uma sabe do seu tempo e o que tem que fazer é ir atrás de profissionais qualificados, se você não conseguiu por conta própria emagrecer. E aí, sim, com calma, a gente vai voltando a ter o corpo que a gente queria, a ter um corpo que a gente quer ter, que a gente almeja. Qualquer dúvida que vocês queiram conversar, desabafar, entre nas minhas redes sociais, vou colocar aqui meu Instagram, e a gente vai conversando sobre isso, vamos trocando informações, me contem o que vocês fizeram para voltar ao peso ideal, se vocês tiverem alguma dica bacana pra gente estar passando para outras mães, eu vou colocar aqui, mas o principal de tudo é a saúde, tá, gente? Nunca esqueçam disso, nada é mais importante do que a saúde de vocês, tá? Um grande beijo para vocês e até o próximo programa. Então, antes da doutora Flávia responder aos questionamentos da Denise, eu quero dizer que eu não tive problema nenhum para voltar ao meu peso normal depois do parto. Depois que nasceram os meus filhos, eu continuei com o mesmo peso. Isso é um problema das mulheres, né, doutora? Infelizmente é. A Denise falou muito bem sobre esse cuidado que tem que ter após o parto e a amamentação. Eu sei que as mulheres acabam ficando muito ansiosas para retomar a forma, achando que o marido não está, achando que ela está bonita, atraente. Porém, é um período muito especial, a maternidade, tanto quanto a essa experiência da amamentação. E é importante que a mulher saiba que ela tem que se nutrir adequadamente, porque através da nutrição é que vão os nutrientes adequados para o leite materno e que vão alimentar o bebê. Então, é importante que a mulher saiba que, nesse período, ela tem que se dedicar mais à qualidade da alimentação do que entrar numa história de querer fazer uma dieta muito rígida, porque isso vai fazer falta, os nutrientes, os minerais, as vitaminas, mesmo carboidrato e proteína para o leite do bebê. Então, é interessante que ela coma, como eu sempre falo, comida de verdade. Então, tem que comer carne, tem que evitar comidas muito apimentadas, processadas, comer carboidrato, comer frutas, evitar as muito ácidas, mas é importante que ela se alimente adequadamente e evite essas comidas, junk food, esses sanduíches, refrigerantes, comidas, bolachas recheadas, porque isso vai fazer mal e vai atrapalhar o emagrecimento.
muitas mulheres retomam rápido o emagrecimento porque o próprio ato de amamentar demanda energia e aumenta o metabolismo. E à medida que o nenê vai crescendo um pouco, elas começam a incorporar novamente uma atividade física, que é importante para a volta à forma. Mas é interessante aquilo que a Denise falou também, da genética. A genética é muito importante. Nós somos seres individuais, a medicina é muito individualizada. Você pode ter uma genética que é fácil para você manter o peso e o seu irmão pode ter uma genética que aumenta o peso muito rapidamente. O que hoje a nutrologia consegue fazer é, através de nutrientes, suplementos, conseguir mudar a expressão desse gene. A sua família pode ter inteira uma característica, uma tendência a engordar, mas você, por seus hábitos saudáveis, não só alimentares, como de atividade física, de qualidade de sono, de manejo do estresse, romper, desligar esse interruptorzinho do gene. Então, na mulher que está amamentando é a mesma coisa. Ela pode ter uma tendência familiar, mas se ela se comportar adequadamente, dentro do possível manter um sono mais adequado, que a gente sabe que é difícil nessa fase, e voltar aos poucos na atividade física, com certeza ela vai passar por essa fase bem se sentindo bonito, porque a maternidade e a amamentação é um momento especial. E tem a beleza própria dessa época. Não é, a pessoa não vai ter que fazer uma lipoaspiração com o mês, como a gente vê por aí, as artistas fazendo, tomando remédios, como a Denise falou, a gente não pode tomar remédio nessa época. Pois é, mas você não acha... É uma ditadura. Minha querida doutora existe, Flávia, você não acha que essa neura vem um pouco desses artistas também, dessa Com coisa certeza. A Cláudia Leite teve filho, um mês depois estava seminu em cima do trio, pulando que nem uma louca. E um mês ela já tinha feito lipoaspiração, e isso tem até um risco da saúde. É uma ditadura da mídia, é uma ditadura dos artistas, porque eles precisam do corpo para viver. Mas as pessoas que têm uma vida normal, elas têm que ser mãe, elas têm que ser esposa, elas têm que ser profissional. Não, e não tem coisa mais linda que uma mulher grávida. Exato, e uma mulher amamentando, uma mulher com nenê. Então, ela tem que... Eu sempre falo para as minhas pacientes, aproveite esse momento, é um momento único e o teu corpo vai voltar, e eu tenho certeza que o marido e as pessoas estão achando linda ela assim. Se bem que tem umas mulheres... Tem que ser saudável. É verdade. Se bem que tem algumas mulheres que se especializaram em tornar feia a amamentação. Chega na rodoviária, tem uma gorducha lá, puxa um ubre e vai amamentando o neném. Eu acho aquilo de uma grosseria. A pessoa tem que ter um mínimo de compostura, né? Vai em algum lugar, enfim, é um ato, tudo bem, muito bonito, natural. Mas ela não é uma vaca, ela é uma pessoa. E ela tem que manter, muitas vezes, até o carinho e o momento mais íntimo com a criança. Claro. E também, às vezes, as crianças estão com 2 anos e ainda estão amamentando. Né? Isso também é um problema que daí já complica. O meu filho mais novo, Sidney Lima Santos Neto, ele mamava de pé, ele mamou até os 2 anos. E para tirar foi um problema, Exato. porque daí tivemos que inventar um E aí já vira... Também hoje é um touro, né? E com 2 anos a criança já tem toda a alimentação necessária. Então, ela tem um aspecto mais emocional, de vínculo emocional com a mãe, do que um aspecto de nutrição. Na época o pediatra falou, o ideal é 2 anos, então pronto, hoje vai a gente 2 sabe anos. que não precisa ter toda essa idade, mas enfim. Sim, mas a compensação é uma rocha hoje, o Piá. Então, foi bem nutrido. Está com 14 anos, está maior que eu. Você vê como é que é também, é aquela tal história, nutrição natural, né? O leite materno é o alimento mais completo que existe no mundo. O segundo é o ovo, que eu me lembro que você falou que você... gosta do ovo e adoro e que as pessoas ficam na dúvida Eu como no mínimo 2 ovos de manhã mexidos e mais uns 2 no resto do dia. Ou ovo quente, ou ovo pochê, ou ovo não sei o quê. O ovo é considerado um superalimento. Existem alguns alimentos que são considerados superalimentos porque eles são ricos em nutrientes e têm propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. O ovo é um deles. É um alimento muito completo e, diferente do que as pessoas acham, ele não é nocivo à saúde. Ele é rico em proteínas, em vitaminas, que antes diziam que ele era o vilão do colesterol, né? Exatamente. Hoje a gente sabe que o vilão do colesterol é, na verdade, o excesso de açúcar refinado, o excesso de processados que ocasiona a oxidação do colesterol. Por exemplo, eu morei algum tempo fora nos Estados Unidos, eu ia comer no chinês, que eu gosto muito, e eles fazem uma sopa de ovo. Nossa, aquilo é delicioso. Pena que aqui no Brasil não encontro em lugar nenhum. Mas o ovo Daí peguei na internet, tentei fazer, virou um angu que Deus o livre. Fui um péssimo fazedor de sopa. E também não há aquela necessidade, vou fazer um omelete e vou tirar as gemas. As gemas têm um colesterol bom. Para você entender, o nosso organismo precisa de gordura e de colesterol bom, porque é a partir dele que muitas vitaminas são absorvidas e muitos hormônios são produzidos. Então, nós não podemos ter uma dieta pobre em gordura. Inclusive, gordura boa, que eu masculinos? falo. Os masculinos e os femininos. Olha, turma da barriga aí, dos 50 para fora, ovo,
É verdade, é um alimento muito bom. Produz testosterona. É bom. faz Ele bem. ajuda em todo o nosso metabolismo. com Ó, certeza. você vê que bom. Não, e eu queria descobrir como é que faz a bendita sopa de ovo, que eu adoro. Mas Vai ter não- que achar um chinês que faz. Pois é, mas aqui nem os restaurantes chineses fazem. É gozado isso, é um costume americano. Eu ia num chinês perto da minha casa, eles servem num copo, assim, para você levar para casa. Né? Eu chegava lá e dizia pro cara, você tem egg soup? Yes. Ok. Tu? I said, what size? Big. Ele levava 2 big para casa, porque às vezes eu acordava de madrugada e ela tomava sopa ainda de tomava. ovo. De manhã, sopa de ovo. E aqui no Brasil nós não temos esse costume. Não é o costume, não é o hábito. É, você só vai ver ovo mesmo em hotel ou maluco, que nem eu que levanto de manhã e vou fazer. E que bom que o ovo está absorvido. Hoje absorvemos o ovo, absorvemos a cerveja, absorvemos o vinho. A cerveja mais ou menos, né? Mais ou Cerveja em menos. pouca quantidade. Então eu vou tomar um pouco menos, mas vou continuar tomando. A manteiga também, A né? única coisa que eu, como diabético, faço fora da receita é a cerveja. É a cervejinha. Porque vale. Mas a você gente faz tem que ter atividade direito a um física para pecado melhorar. também, de Com vez em certeza. quando, né? A outra coisa que é absorvida hoje é a manteiga. Hoje a gente sabe que tanto a manteiga Também quanto o banho gosto de muito de porco, manteiga. como óleo de coco, é muito mais saudável do que a margarina. A margarina é um creme vegetal cheio de produtos químicos e que deve ser abolido. Então hoje, se a gente for notar, a gente acaba remetendo ao tempo da nossa avó, onde era a carne, o feijão com arroz, a salada, o ovo, a manteiga. Né? Sim, arroz, feijão e ovo. É comida de verdade. Eu, por exemplo, gosto muito de comida russa. Como muito um prato chamado roscovo. Roscovo é muito Roscovo, bom, né? que é maravilhoso. Arroz com ovo não E tem a- coisa. e- Às vezes com um bifinho junto, então fica. E é a comida com todos os nutrientes. Então, eu sempre falo para os pacientes, vamos descascar mais e abrir menos, né? Abrir menos rótulo, menos caixas. Mas as frutas tem que descascar? A maior parte das frutas são boas com casca. Porque Então, das como frutas você tem pêssego com fibra. casca, como Com pera, certeza. que eu gosto. Sim, pode sim. Banana, o que mais que eu tenho em casa? Melancia. É que a gente que mora sozinho, infelizmente, isso é até vou fazer uma campanha aqui. No Brasil, diferentemente de outros países, não existem porções individuais. É verdade, é muito difícil. Alguns Aqui mercados é só para têm, família, porque- não. Então me diga onde, porque eu vou comprar o Mônica, só tem de 12 em 12. É complicado e acaba estragando. O É, próprio não, leite, acaba jogando fora, ou as congelando frutas, e tal. Aí eu exato. vou comprar, enfim, uma melancia, só tem um Só negócio tem um desse pedaço tamanho. gigante, e Outro vai dia tudo fora, Outro dia né? eu pedi pro cara na feira, ele não entendia. Eu falei, é só uma fatia. Não, mas, amigo, eu sou sozinho, eu É. vou comer uma meia melancia. É verdade. Isso é um problema e acaba jogando fora, né? Ou perdendo as propriedades, ficando muito Pois tempo mas na então, geladeira. você como nutróloga, eu aqui na televisão, temos que fazer uma campanha pro tem um Para monte as de gente que porções mora individuais, sozinha. né? Nós, os separados, os largados no mundo, temos direito E, também a ter o que comida. acontece é que muitas vezes, por essa razão, as pessoas deixam de comer saudavelmente. Claro. Porque elas vão descongelar alguma coisa, vão comer um pastel, vão comer uma coxinha e acabam não comendo Tá a aqui no quantidade de estúdio, tá aqui no legumes e de estúdio comigo o frutas. meu querido amigo José Arapoti, que foi o nosso entrevistado semana passada, ele tem o mesmo problema. Poti, você não vai levar a tua coisa, não, sou sozinho, vai estragar. Olha, aí tem uma boa ideia para algum empreendedor fazer a Porções alimentação individuais. saudável para os solteiros. Outro dia eu fui separados. comprar um capelete ali pronto para fazer, dividir com ele, porque daí meio para cada um dá. Exato, é preciso. Sim, mas ele tem que comprar em 2, realmente, ó, dá uma dica aí, ó, nós solitários também precisamos comer, né? E comer bem, né? E comer muito bem, né? Exato. Bom, deixa eu perguntar mais um. Língua. Língua faz bem ou faz mal? Também gosto de língua. É carne. Tudo que é proteína faz bem, Pois é, constrói língua, a tua rabo, parte bucho. muscular. Né? Não, porque tem gente que é fresca, diz assim, você gosta de dobradinha, eu não como vísceras. Grande coisa. Todas as carnes são ricas em proteínas e são ricas em vitamina B6, B12, em ferro, que é importante para a nossa saúde. Então, a proteína sempre é mais saudável do que, como eu te falei, o E açúcar vitamina branco. D, é mais o sol mesmo? A vitamina D tem alguns alimentos que tem muito pouca quantidade e é pelo sol e pela reposição. Nós temos muito baixa nossa vitamina D em todas as faixas etárias. Pois noto então, eu isso. tenho que tomar, eu tomo um remédio todo sábado, semanal, de vitamina D, porque Exato. eu tenho carinho. E hoje nós sabemos que a vitamina D, mais do que uma vitamina, ela é considerada um hormônio, inclusive com uma importância muito grande para a função cerebral e para o crescimento dos músculos. Então, hoje nós sabemos, ela é considerada um hormônio que ajuda a crescer a musculatura. Então, é importante que todas as pessoas façam o exame e façam a reposição sempre que necessário. Foi muito bom, muito oportuno que você falou em músculos, porque eu frequento academia, faço 3 vezes por semana academia, e eu vejo, o que eu tomo na academia é água, e ponto. Mas eu vejo essa meninada, whey protein, enfim, muscle não sei o quê, bomba não sei das quantas. Até que ponto isso é saudável, até que ponto é maluquice dessa juventude ficar tomando um monte de porcaria, querendo ficar bombadão. Eu, no meu caso,
por eu já não ser mais um adolescente, eu não quero ficar bombadão, eu quero ter saúde. Exato. Então eu não vou querer ficar um velho ridículo, parece um macaco. Não. Eu já sou parecido com um macaco sem precisar da musculatura. Então, mas até que ponto isso está correto? Os suplementos, eles são importantes em muitos casos, mas sempre tem que ter um acompanhamento do nutricionista ou do médico. Por quê? É necessário avaliar a condição renal, a condição do fígado e saber qual é o tipo de atividade física, com que frequência ele faz, com que carga ele faz, porque muitas vezes após uma atividade como a musculação, se você não for se alimentar com proteína, você pode fazer uma reposição com whey protein. Existe a glutamina, que é para melhorar a imunidade, que também é importante, mas o que nós vemos muitas vezes é uma mistura de suplementação que nem a pessoa sabe o que ela está tomando. Exatamente. Porque às vezes o vizinho fala, o amigo fala, e o que serve para um, novamente eu digo, não serve para o outro. É verdade. Então, existem alguns suplementos que são importados, que não têm a composição e que são ricos em estimulantes cardíacos, em cafeína, e que podem trazer algum prejuízo à saúde. Então, eu sempre oriento que, primeiro, procure um profissional, seja ele nutricionista ou nutrólogo, faça os exames, faça essa composição corporal e avalie qual é o objetivo da pessoa. Né? Se a pessoa vai fazer uma musculação leve 3 vezes por semana, ela não precisa tomar 15 suplementos. Se ela é mais jovem, ela não vai precisar fazer reposição hormonal, como as pessoas fazem. Né? Então, é muito importante que a pessoa tenha essa conscientização de que alguns suplementos podem, sim, trazer danos à saúde, se não bem indicados. E a televisão fez uma reportagem que 70% dos whey proteínas no mercado não tem nada. É placebo, que isso é pó, sei lá, farinha. E põe muito açúcar também, que não dá resultado. Realmente tem que cuidar da qualidade e principalmente da origem, né? Não, porque na realidade é assim, fica todo mundo se enganando, né? Se enchendo de porcaria. E a pessoa tem que entender o que ela está tomando e qual a verdadeira necessidade. E não esquecer que ainda a alimentação é a principal fonte de nutrientes do nosso organismo. E agora você me quebrou uma dúvida, porque eu nunca tomei nada de medo, porque eu vejo a gurizada tomando e eu não quero tomar aquilo, nem quero ficar bombado, acho uma coisa ridícula ficar com aqueles músculos enormes. Cada pessoa tem um objetivo. O fisiculturista ele vai ter uma necessidade muito diferente. E ele tem uma carga de peso diferente e muitas vezes ele precisa. Um atleta que esforça muito, ele precisa repor minerais, precisa repor energia, precisa repor aminoácidos, porque ele vai ter, digamos, um campeonato no dia seguinte. Então, sempre é individualizado. Na nutrologia, a gente fala que a gente pratica medicina 4P, que ela é personalizada, ela é preventiva, ela é participativa, né? E é uma medicina... São 4, agora faltou o quarto. Último P. Ela é personalizada, preditiva, preventiva e participativa. Agora deu os 4. Isso mesmo. Deu certo. Por quê? Você tem que conversar com o teu paciente e entender o que ele precisa. E fazer os exames e ver qual é a necessidade. Hoje a gente sabe que na nutrologia a gente consegue prevenir até 85% das nossas doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, problemas inflamatórios e até doenças cerebrais, com os hábitos de vida saudáveis, que incluem a alimentação, a boa qualidade de sono e a atividade física. Então, é uma medicina da saúde. Isso, tá bom. Né? Infelizmente, televisão é tempo, mas eu tenho uma última pergunta para fazer, essa é de interesse pessoal. Certo. Né? É possível, eu durmo muito pouco, durmo no máximo 5 horas por noite, no máximo, 5 estourando. E consigo ter uma boa qualidade de vida. Existe isso, cada um tem um... Eu vejo gente que dorme 9 horas. Cada eu fico escandalizada, a pessoa fica 9 horas por dia dormindo. Cada pessoa tem um ritmo que a gente chama circadiano e que vai depender da genética também. Nós sabemos que uma privação de sono menos do que 6 horas pode causar algum prejuízo. Mas também não adianta a pessoa dormir 9 horas e ter uma qualidade de sono ruim, com sono interrompido a noite inteira, que não vai adiantar. Então, é necessário a pessoa dormir o número de horas necessárias, que você já determinou que se você dormir 5 ou 6 e está bem, tá ok. Se eu dormir meia-noite, acordar às 6 horas da Você manhã, tá bem. Sobrou sono. Agora, sobrou se a pessoa dorme 5 toda noite, por excesso de trabalho, estresse, e acorda cansada, é um alerta. Porque se o teu sono não for bom, você vai prejudicar toda a tua produção de hormônios do bem que a gente precisa produzir durante a noite. Mas é possível, então, viver como eu vivo, 5 horas e viver tranquilo. Se você vive assim e vive bem saudavelmente, e durmo bem, e se sente disposto, sonho pra caramba. não tem sono durante o dia ou após o almoço, é porque o teu ritmo não, pessoal após o almoço dá uma lombeirinha, assim. Hoje até dei um cochilo depois do almoço, mas é coisa rápida, exato. 15 minutos. Mas não atrapalha o teu dia a dia, não atrapalha a tua concentração. Tem pessoas que falam, eu preciso dormir 8 horas, então ela tem que respeitar isso para que ela possa produzir os hormônios necessários e acordar bem para as atividades do hoje dia a eu dia. almocei na casa de um amigo meu, extremamente mal educado, que ficou falando de vinho o tempo inteiro. Eu fiquei com sono, o cara não parava de falar de vinho.
Ainda me chamou de mal educado porque eu não queria ouvir aquela lorota toda, porque eu vinha, porque eu tô indo, porque não sei o quê. Ficou bravo comigo ainda. Aí deu sono. Eu estou falando tudo isso porque ele está presente aqui no Tá estúdio. brincando com ele. Está ouvindo. Doutora Flávia, foi um prazer, Prazer uma foi honra. meu. Você ganhou mais um paciente. Muito obrigada. Antes de ir embora, tem que ganhar a nossa querida Nossa, muito bom. champanhe, sempre espumante Doc Du. Muito Da obrigada. nossa adega Chablis. Muito obrigada, Né? muito bonita. Já vou experimentar, porque na dose equilibrada ela faz muito Equilibrada bem. pode, né? Aham. Põe para gelar, toma com a filha. Isso né? mesmo. E faça bom proveito da champanhe. Muito obrigada, agradeço o convite. Eu que agradeço a presença, foi um prazer de verdade. Voltamos no próximo programa pela sua Top TV, a TV que está revolucionando Curitiba e região e em breve vai estar em mais de 60 municípios do Paraná. Muito obrigado, boa noite e até a próxima.